Esse primeiro amor que o apóstolo João, né, o discípulo amado, escreveu o livro do Apocalipse. E Deus, Jesus Cristo, ele trouxe as sete cartas, né, às 7 igrejas. E essa daqui é a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta, a igreja de Éfeso. E aí ele faz um elogio e ele faz uma exaltação. Ele fala o ponto positivo da igreja, ele fala o ponto negativo. A primeira coisa que aconteceu com a igreja primitiva, qual é a igreja primitiva? É aquela primeira igreja, aquela igreja que na época que Jesus Cristo voltou para o céu, Pedro pregando e 13.000 pessoas sendo batizadas ali, né? Arrependei-vos, pois convertei-vos. E eles se batizaram. E a Bíblia diz que naquele momento ali, o amor deles por Deus, por Jesus, pelo Evangelho, era tão grande, tão profundo, que eles vendiam as propriedades e distribuíam entre a irmandade. Porque eles estavam naquele sentimento de amor, sentimento de apego a Deus e desapego ao mundo. Só que com o tempo, essa igreja ali, de amor profundo pelo próximo, pelos irmãos, ele começou a se esfriar. Por que começou a se esfriar? Porque essas pessoas, elas achavam que Jesus Cristo ia voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E aí quando começou a vir a demora de Jesus voltar, e aí veio as dificuldades, aí veio as dissensões, as brigas entre eles, e aí eles começaram a se desviar da fé e também a diminuir o sentimento de amor um pelo outro. Jesus Cristo mesmo pregou sobre as sementes, né? Uma caiu entre as pedras, nasceu, mas como não tinha terra profunda, a raiz ficava na flor da terra, veio o sol e secou. A outra semente caiu entre os espinhos. Ela nasceu, ela cresceu, mas os espinhos as sufocaram e elas morreram. A outra nasceu na terra boa e produziu, né? Então, a 1 por 60, né? 1 vezes 60. Então, o que acontece? A mesma coisa. O que são a terra seca, a pedra? O que é a pedra? Diz que não tinha profundidade. O que significa? A pessoa que aprende pouco de Deus. A pessoa que ela busca, ela aceitou Jesus, aquela emoção, mas só que a emoção com o tempo ela passa. Aí fica só a razão. Aí a razão é o conhecimento do que é certo, do que é errado. Aí se a pessoa não busca se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, aí a fé dela naufraga. Porque quando o diabo tentou Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o que? Está escrito. Jesus não inventou palavras novas. Jesus usou o que já estava escrito na Bíblia antigamente. Então, você já tinha alimento espiritual ali naquela época, sim. Os salmos, os profetas, os livros de Moisés. Mas aqueles que não se alimentavam das palavras de Deus,
eles eram como aquelas sementes que nasceram em cima de pedras, não se aprofundaram. Aí vem o sol, vem o calor, né? E aí morre. E a semente que nasceu entre espinhos, a palavra de Jesus explicou o que é os espinhos, são as dificuldades. A pessoa, quando está ali naquele momento, né, de fartura, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Né? Por quê? Porque não faltou nada. Mas aí quando começa, sai a fartura e vem a faltura, aí ele se esquece daquele versículo: ainda que a figueira minta e o fruto da vide não dê, mais ou menos isso, né? Ainda assim confiarei no Senhor. Não é isso? É um canto da Macapá, né? Hã? É um canto da Macapá. Não, isso aqui é um versículo bíblico. Não, mas tem um cantor que canta essa música. Tem? Fez muito sucesso É, Macapá. aqui de Macapá. Então, irmãos, quando vem a dificuldade, muitas pessoas abandonam a fé. A primeira coisa que acontece, os teus amigos já se dividem. Eu já tive essa experiência. Rapaz, tu já tá doido, crente doido. Uma parte dos amigos já não são mais teus amigos. Parte da família já também te coloca de escanteio já. São as dificuldades. Mas aí tem um outro, aquela semente em boa terra, que ela cresceu e produziu e multiplicou. Que são aquelas pessoas que se aprofundam na intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com o conhecimento, em buscar conhecer, e não ser só aquele crente fogo de palha, né? Nós precisamos nos sustentar da palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A tua palavra, né? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, para que nós não morramos como aquela semente que nasceram e morreram, nós precisamos nos aprofundar na intimidade com Deus, através da oração, através da leitura das sagradas Escrituras, através da comunhão com o Espírito Santo, através do louvor, através da comunhão com Deus, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Evitando assistir porcaria, para nossa mente não ficar suja, evitando músicas que não agradam a Deus, evitando conversas que não agradam a Deus. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então veio a exortação para aquela igreja, porque aquela igreja, lá primitiva, lá da época de Pedro ainda, Pedro e Paulo, já logo no início já estava se afastando do amor, porque para ele Jesus estava demorando. Lá em Atos, como eu falei, eles compartilhavam, né? Eles vendiam e eles compartilhavam. Em Atos capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 29. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a igreja daquela época era aquela igreja que enfrentava. Quando Pedro foi preso, eles falaram para ele não falar mais do nome de Jesus. Eles falaram, eles pregaram, eles curaram e eles converteram pessoas.
em nome de Jesus. E os membros do Sinédrio, do templo, o sacerdote e os demais, movidos de inveja, porque eles tinham feito todo um plano para matar Jesus, então não queria que Pedro pregasse sobre Jesus. Aí Pedro disse: veja se está certo. O que é mais antes obedecer a vocês ou a Deus? E Pedro sabia que eles tinham uma autoridade ali para prender Pedro. Mas Pedro enfrentou. Então, a igreja primitiva era aquela igreja que compartilhava do pão, e era aquela igreja que enfrentava o desafio, as afrontas, os medos. Hoje em dia, qualquer coisa que ameaçar a fé da pessoa, a pessoa muitas vezes cede, né? Não enfrenta. Daniel, na cova dos leões, não deixou de adorar a Deus, só fazia oração para Deus, não fez oração para o rei, por isso que mandaram ele para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram, preferiram ser lançados na fornalha ardente do que negar a fé em Deus. Amém? Então esses foram homens que enfrentaram, tá? Dando continuidade, Atos 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era o pastor daquela igreja. Quando Jesus Cristo, antes de voltar para o céu, já tinha ressuscitado. E ele reunido com a igreja, ali com Pedro, Tiago, João, lá no mar da Galileia, eles viram Jesus, Jesus tinha ressuscitado, e Jesus estava caminhando na beira da praia, e eles olharam e viram: quem será aquele? Aí João cutucou: é o mestre. Pedro amava tanto Jesus que pulou na água, né? E saiu nadando para ver Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, só que ele aparecia e sumia. Quando chegou lá, viram Jesus, só que eles não reconheciam Jesus assim, porque a fisionomia dele mudava, né? E aí eles já encontraram lá peixe assado, né? E aí Jesus disse: trazei os que vocês apanharam. Aí eles trouxeram os peixes lá, que eles apanharam. E aí, quando foi lá mais tarde, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ali Jesus estava constituindo Pedro, o pastor da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus, segunda vez, diz: apacenta as minhas ovelhas. Aí passa um tempinho, terceira vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? E a palavra do Senhor diz que Pedro ficou triste, baixou a cabeça e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Sabe por quê? Porque ele negou a Jesus 3 vezes. E aquilo ali que Jesus Cristo estava fazendo era para quebrar uma maldição que estava sobre Pedro, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então Jesus Cristo perguntou para ele 3 vezes para quebrar a maldição que estava sobre Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Então, voltando aqui, diz que quando Pedro foi preso, a igreja ficou em oração. A igreja do Senhor, a igreja
primitiva é a igreja que intercede. Por isso que é importante a igreja se reunir para orar, para apresentar o problema do irmão Varlindo, o problema da pastora Valda, o problema da irmã Mãe, o problema do pastor, o problema da professora da escolinha, o problema das crianças, o problema dos pais das crianças, o problema da vizinhança, do prefeito, dos vereadores, senadores, governador, presidente. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar por aqueles que estão em iminência. Por quê? Para Deus dar juízo para eles fazerem as coisas certas, para o bem do povo. A igreja orar. A igreja primitiva era uma igreja que intercedia. Era uma igreja que dobrava o joelho. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que buscava. Pedir, dá-se-vos. Amém, igreja? Para finalizar a pregação de hoje, Atos 2, 44 ao 47. Diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Juntos, união. A igreja primitiva era a igreja da união. Muitas vezes a gente não vê milagre acontecer, a gente não vê a igreja crescer, a gente não vê as coisas de Deus prosperar, porque a gente não cumpre isso. Volta ao teu primeiro amor. Observa onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Senão eu vou tirar o teu castiçal, a tua luz. Então a igreja, ela precisa estar todo o tempo nesse primeiro amor. De compartilhar, de enfrentar dificuldade, de interceder por todos e de ter união uns com os outros. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muitas vezes dentro da igreja não tem ninguém cantando para Deus, tem um concurso, onde um quer cantar melhor do que o outro, não quer cantar para Deus, quer cantar melhor do que o outro, né? Aí é desfile de moda, um quer ir com um vestido mais bonito, mais elegante do que o outro. Aí tem um espírito de desunião. Então, igreja, se algum dos nossos irmãos está em situação de erro, que possamos orar por ele, não terminar de matar ele com pedrada, né? Então a igreja tem que ser unida, a igreja precisa ser unida. Eu vou varrer, a irmã vai passar o pano, o irmão vai limpar o ventilador, eu vou convidar as pessoas do mundo, da rua, para vir para a igreja. Ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Porque às vezes hoje eu estou forte, aí eu ajudo os que estão fracos. No outro dia é o contrário, é o inverso. O irmão está forte e eu estou fraco. E assim um ajuda o outro nesse sentimento de irmandade, sentimento de união. Então isso é voltar ao primeiro amor. É aquele sentimento que quando você aceita Jesus, naquele dia você se sente a pessoa mais feliz do mundo. A tua vontade é de nunca mais pecar e se pudesse ir para o céu agora, amém. Só que não pode. Porque assim como Deus deixou alguém aqui
para pregar para nós, assim nós vamos ficar para pregar para os outros. Para que quando se completar o número dos conservos do Senhor, dos servos do Senhor, aí ele vai dizer, chegou a hora de recolher a minha igreja. Chegou a hora de trazer a igreja para o céu. E aí quando Jesus voltar, aqueles que negaram a Jesus, já vai ser tarde demais. E aí vem o estudo da palavra, que é a doutrina que fala sobre o milênio, né? Então, irmãos, que a gente possa ficar no coração essa palavra, voltar ao primeiro amor, voltar aquele sentimento maravilhoso, tão agradável, de você sentir-se, poxa, eu sou servo do Senhor. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não existe sentimento mais maravilhoso do que você sentir aquele sentimento de que você está salvo em Cristo Jesus. De que Jesus está voltando e que você vai para o céu. E que você vai ser eternamente feliz. Nós vamos viver nesse céu, no novo céu, na nova terra. Amém? As palmas do Senhor.